Paz, meus queridos pais amados no Senhor, vamos então falar da quarta verdade da salvação, que é perdoar. Uau, isso daqui é muito forte, perdoar. Colossenses 3, versículo 12 até o versículo 13. A palavra diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa um contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Que verdade importantíssima que cada um de nós precisa colocar em seus corações. Jesus quer que nós perdoemos uns aos outros. E para que nós perdoemos uns aos outros, nós precisamos primeiro entender que fomos perdoados. O perdão é uma verdade da salvação. Todo perdoado precisa estar disposto a liberar perdão. Há muita gente que é crente, mas não tem capacidade e condições para liberar perdão. Mas eu quero olhar contigo profundamente nesse texto. Jesus, a palavra do Senhor nos convida primeiro a fazer o quê? A revestirmos-nos. O escritor de Colossenses é Paulo. A revestirmos-nos como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia. O que é que vamos nos revestir? Com entranhas de misericórdia. Essa palavra entranhas é a mesma palavra que se usa para falar daquilo que nós temos dentro de nós. Então, a misericórdia precisa estar profundamente impregnada em nossos corações. Não só de misericórdia, mas também de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. 4 coisas super importantes na hora de liberar perdão. Sermos misericordiosos, sermos benignos, humildes, mansos e longânimos. 5 verdades. Quem não tem capacidade de se revestir disso não vai conseguir fazer o que o versículo 13 nos convida a fazer. Então, o passo 1 para aprendermos essa verdade e colocarmos ela em prática é sabermos como podemos então nos revestir de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Todos esses aspectos a Bíblia apresenta aqui como traços de caráter. Para que eu trato o meu caráter, eu preciso estar disposto e sujeito à palavra de Deus, a viver o que a palavra diz. E para que eu consiga viver o que a palavra diz, o melhor lugar para me sujeitar à verdade da palavra é no lugar de oração, para que eu coloque a minha mente cativa na verdade de Cristo. Então, para que eu consiga desenvolver no meu coração misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, eu preciso ter uma vida profunda de relacionamento com o Espírito Santo, onde eu literalmente vou pedir ao Espírito Santo para que eu seja mais cheio de todos esses elementos que estão aí. Só assim eu consigo aplicar o que a Bíblia me convida a fazer no versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou. Suportar e perdoar são coisas diferentes, mas que estão, de certa forma, interligadas. Eu vou te suportar, eu vou suportar o meu irmão, porque eu preciso ter capacidade para entender que ele tem suas debilidades, suas deficiências, e eu vou lhe suportar. O que é suportar o irmão? É mesmo lhe suportar, literalmente. É ter paciência, é entender que ele também é frágil, que ele também é fraco, que ele pode errar, ter capacidade de perdoar, e ao mesmo tempo que eu vou te suportar, eu vou entender que você falhou e está tudo bem, eu vou ser mais tolerante ao teu erro, não tão intolerante assim. E com essa capacidade de suportar, e você pode substituir a palavra suportar como tolerância. Tolerai-vos uns aos outros, porque depois de eu ser tolerante ao teu erro, eu vou ter capacidade de perdoar, porque na maior parte das vezes, quando nós não conseguimos perdoar, é por conta de intolerância ao erro do outro. Quando eu sou intolerante ao erro do meu irmão, acho que é um erro tão enorme, a ponto de eu não ter capacidade de perdoar, a partir deste momento, eu não estou a conseguir suportar o meu irmão, eu não vou conseguir marcar o próximo passo, que é perdoar. Então, a pergunta seria, como é que eu posso então liberar o perdão na vida do meu irmão? Primeiro, tolere o erro. Você precisa entender o erro de uma forma mais suave, por mais tremendo, pesado que ele seja. Se eu aprender a tolerar o erro, eu vou aprender a perdoar o meu irmão. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez por cada um de nós. Ele olhou para os nossos pecados e não olhou somente como se fossem intolerantes. Jesus olhou para aquilo e disse, tudo ok. Eu percebo que você é falho, que você erra, que você também não é perfeito. E está tudo ok. Eu entendo isso, percebo tuas fraquezas, tuas limitações. Isso não vai me impedir de perdoar. Estás perdoado. Todo santo dia, quando nós erramos e falhamos, encontramos perdão no Senhor, porque Ele olha para os nossos erros e nos suporta. O que é que Deus está a fazer a todos os dias que erramos? Nos suportando, entendendo nossas limitações humanas. E nós precisamos fazer isso com os nossos irmãos, entender que eles são limitados, que eles podem errar mais de 400.000 vezes na mesma coisa, mas está tudo ok. Você é humano, você é limitado. O importante é aquilo que você representa e não aquilo que você fez, perdoando, assim como Ele nos perdoou. Porque sabe, quem não perdoa cai na condenação de Deus. Porque se Deus me perdoa, eu não libero o perdão para o meu irmão. É como se eu estivesse a dizer, Deus, o teu perdão para mim, tudo ok, mas eu não vou fazer o mesmo, não vou retribuir perdoando o meu irmão. Não podemos entrar nesse nível. Perdão é uma marca, é uma verdade da nossa salvação. Então, quem é salvo
precisa aprender a liberar perdão. Perdoe 70 vezes 7. Perdoe mais e mais e mais, porque isso é marca da salvação. Que Deus possa lhe abençoar e que o seu dia seja cheio da graça de Deus.